Olá, boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira eu aqui com você pela rede Eco TV, canal 9 digital e 96 analógico. Nesta noite muito especial de quinta-feira, que você sempre está comigo todas as quintas, eu sempre faço, eu agradeço a minha audiência, que eu tenho andado pelas ruas do ABC, tenho recebido e-mails, cumprimentando pelo meu programa. E tudo isso é muito importante, porque você está aí na sua casa e eu estou aqui na rede Eco TV, me empenhando sempre para fazer o melhor para você. Nesta noite nós temos um convidado muito especial, aliás foi divulgado em todas as mídias aqui do Grande ABC a presença dele, que muito nos honra. Hoje eu vou conversar com ele. Ele é uma autoridade em competência, autoridade como jurista, conhecido e renomado por todo o Brasil. É também autoridade por excelência, é deputado estadual pelo nosso estado. Nas últimas eleições ele foi o terceiro deputado mais votado do nosso estado. Está aqui comigo hoje doutor Fernando Capês. Doutor Fernando Capês, boa noite, obrigado pela sua presença. Muito boa noite, muito obrigado. Doutor, a sua presença hoje aqui, o tema do nosso programa, ele é sobre ficha limpa. O senhor acabou de realizar uma palestra aqui na Ordem dos Advogados da nossa cidade, com a presença de todos os segmentos. O que eu pergunto ao doutor? No ano de 1988, ingressava na carreira do promotor de justiça no Ministério Público, sendo aprovado em primeiro lugar naquele concurso. Em 1988, nascia também a nossa Constituição Cidadã de 1988. O que eu pergunto para o senhor? Houve uma evolução para a sociedade brasileira em termos de Constituição, em termos de retorno a essa sociedade? Olha, meu querido Cristiano, primeiro pedindo desculpas ao nosso telespectador pela minha voz, aqueles que, como eu, sofrem pelo Corinthians hão de entender a razão da minha afonia. Mas, na verdade, o Ministério Público, quando ingressei na instituição, era um Ministério Público completamente diferente do atual. Eu diria, era um Ministério Público quase desconhecido pela sociedade e que não incomodava aqueles que detinham o poder político e muitas vezes econômico. Não que não fosse a instituição brilhante, notável, que sempre foi, mas a legislação não permitia que o Ministério Público atingisse, eu diria, a cúpula, a mais alta cúspide da administração pública. Tanto que, naquela época, a grande vitrine, se é que pode chamar assim, se é que essa expressão adequada, da instituição, era o Tribunal do Júri. Perfeito. Os grandes casos eram travados no júri, os grandes debates travados no júri. E o promotor praticamente não podia dar entrevista. É verdade. Era quase que um tabu. A partir da Constituição Federal de 88, o Ministério Público foi alçado a um novo patamar. E a Lei de Improbidade Administrativa também deu ao Ministério Público, eu diria, um instrumento importante para a sua atuação. De lá para cá, o Ministério Público acabou se tornando, talvez, o mais eficiente braço da sociedade no combate à corrupção. O Ministério Público ingressou com inúmeras ações, afastou gestores públicos, mesmo eleitos, do exercício do mandato, e eu diria que poucas instituições como o Ministério Público colaboraram para a afirmação da democracia e do Estado Democrático de Direito em nosso país, como essa instituição do Ministério Público. O senhor foi promotor da cidadania, né? O senhor desempenhou um grande papel. Dentro desse contexto da Constituição de 88, o senhor acha que hoje nós estamos às portas das eleições municipais? O senhor acha que a sociedade hoje, ela ganhou com esse mecanismo do ficha limpa que foi aprovado no STF, uma questão até do século passado que o senhor acabou de citar, com mais de 2 milhões de assinaturas, que foi acionado, o povo brasileiro uma vontade de ver os seus representantes que têm uma vida pregressa satisfatória. O senhor acha que foi um mecanismo importante para a sociedade brasileira? Olha, a lei da ficha limpa ela foi muito importante sobre inúmeros aspectos. Primeiro, pela sua origem. A lei da ficha limpa tem uma origem popular.
não através da representação do deputado, mas eu diria por meio de uma democracia direta. A própria sociedade se reuniu através dos movimentos civis de combate à corrupção eleitoral. Foram reunidas 2 milhões de assinaturas de pessoas comuns da sociedade e por meio de um instrumento chamado Iniciativa Popular foi protocolado esse pedido e iniciou o que viria a se transformar no projeto que acabou se transformando na Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135 de 2010. E graças à Constituição que nós iniciamos falando de 88, que teve esse mecanismo com esse mandado de injunção para que a sociedade pudesse realmente buscar de uma forma legítima e constitucional. A questão o senhor acabou de proferir essa palestra da questão da inegibilidade do candidato, quais essas possibilidades, mas de uma forma bem simples, deputado, até para que o nosso telespectador possa entender. Aquele que sofreu um processo, que transitou em julgado em segunda instância através de um órgão colegiado, ele não poderá ser candidato se ele houver uma condenação? Olha, para explicar de uma maneira para as pessoas que não entendem esse juridiquês, né? Exatamente. Então, primeiro, a justiça, ela tem diferentes graus. Tem a condenação de primeira instância ou primeiro grau, que é um juiz. O juiz chamado juiz monocrático. É apenas o juiz que julga e sentencia. Depois há recurso e é julgado por um tribunal. Aí é um grupo de juízes chamados de desembargadores, porque estão no tribunal. São 3 que compõem a Câmara do Tribunal. Depois pode haver ainda um outro recurso para Brasília, para os tribunais superiores. E aí é julgado por uma turma, seja do Superior Tribunal de Justiça, seja do Supremo Tribunal Federal. Antes da Lei da Ficha Limpa, só quando acabasse o processo, e às vezes o processo levava 20 anos, quando a decisão ficasse definitiva, chamada transitada em julgado, é que o candidato se tornaria inelegível. Com a Lei da Ficha Limpa agora, não precisa esperar o processo terminar. Se houver uma condenação já no segundo grau, antes de chegar no último grau, já no segundo grau, por exemplo, havendo uma apelação, havendo uma condenação, a partir desta condenação o candidato se torna inelegível, mesmo que ainda haja uma série de recursos e o processo demore para terminar. A Lei da Ficha Limpa, portanto, antecipou o momento da impossibilidade de um candidato condenado se candidatar e participar da vida pública. É uma evolução dentro da democracia. Isso faz também os partidos políticos, na sua forma administrativa, selecionar também ali os seus candidatos, cuidar exatamente das pessoas que têm a pretensão de se colocar como um agente político, não é verdade? Então, é uma evolução, não é, deputado? Eu concordo plenamente. Acho que houve um confronto entre o direito individual do candidato a exercer a sua vida pública e o direito coletivo de proteger a sociedade contra pessoas que estão numa situação momentânea de suspeição. Então, ainda que aquilo não se torne uma certeza, pela mera suspeição já não é aconselhável para o interesse público que essa pessoa fique à frente do desempenho de uma função pública. Então, me parece que o constituinte e o legislador da Ficha Limpa foi prudente e procurou pensar mais no coletivo do que no individual. Vai haver as normas que serão baixadas, já tem algumas discussões, mas o importante é que na sua essência isso vai acontecer. Existem algumas deliberações que estão sendo feitas pelo TSE, não é verdade? Mas na sua essência hoje a sociedade brasileira e o povo brasileiro fica tranquilo, né? Que vai ter realmente um mecanismo maior de se exercer até uma cidadania, né? Porque muitas vezes a pessoa se coloca como um funcionário público. Hoje qualquer funcionário público que ele tem a pretensão, ele tem que ter ali os seus antecedentes. Um policial, o senhor sabe disso, o senhor é professor também, nesse sentido, tem uma vida pregressa, existe um estudo social, não é? E nada mais justo que uma pessoa, como eu disse, de ser uma pretensão, seja de vereador, deputado estadual, federal ou cargo legislativo, que realmente tem essa chamada ficha limpa, não é? É verdade. Muitas vezes a pessoa está enquadrada na lei da ficha limpa, mas é uma pessoa honesta. É um administrador correto, muitas vezes ele tomou uma decisão com a qual a justiça não concordou,
mas aquela decisão não necessariamente foi contrária ao interesse público. E muitas vezes aquele desonesto, Perfeito. que vai lá para se enriquecer. A lei da ficha limpa, ela vai provocar, em alguns casos, algumas injustiças. Vai tirar da vida pública algumas pessoas até que estão numa situação de suspeição, mas não são desonestas. Mas eu repito, o que se procurou fazer foi proteger a sociedade. O desconforto que vai ser causado numa injustiça pontual num caso ou no outro será compensado pelo direito da sociedade de ter candidatos sem nenhum tipo de envolvimento em situações dúbias. Então o candidato agora também, ele sabe que ao se eleger, ele vai ter uma chance só. Exatamente. E mesmo que ele seja bem intencionado, além de ter boa intenção, ele vai ter que ser muito cuidadoso. Vai ter que tomar muito cuidado antes de assinar uma determinada ordem. Eu diria, deputado, que a preocupação agora não é nem a eleição, né? Mas sim a reeleição de muitos que está em jogo, não é verdade? Sem dúvida alguma. Ele vai receber um voto de confiança. Se ele cometer um equívoco, e não é difícil, às vezes o sujeito na vida pública ter um deslize, ainda que haja com boa intenção, ele provavelmente não terá uma segunda chance. Então, o que a sociedade tem de vantagem com relação a isso? Ela confia e, havendo algum tipo de falha, naturalmente a pessoa é descartada do processo eleitoral. Perfeito. Deputado, eu não posso deixar a sua passagem aqui no ABC de falar do... Eu sei que o senhor está afônico, né? De tanto torcer. O senhor falou em direito coletivo, mas também vamos falar de um outro tipo de coletivo, que à época o senhor foi um grande promotor que atuou na briga de torcidas. E veio até aquela discussão que foi ali trazida pelo senhor, a tipificação do crime de rixa, não é verdade? Exato. Me lembro disso. E o senhor acha como que está hoje a situação das torcidas? Elas melhoraram? Falta mais informação? O senhor acha que deve os clubes trabalhar em relação às torcidas, em que pese que já existem até algumas normas nesse sentido? Mas o senhor acha que daquela época da sua atuação, que foi brilhante, indiscutivelmente a sociedade toda acompanhou, o senhor acha que melhorou isso? Mesmo sendo um corintiano, que eu sei que o senhor o senhor estou até contra a sua... Mas olha, eu acho que melhorou bastante. Melhorou muito, primeiro porque até então não havia Ministério Público. Exatamente. Não se falava em Ministério Público nessa questão da violência das torcidas. Quando nós começamos a atuar, o Ministério Público foi visto quase como um intruso, que era uma questão de torcida. Segundo, as torcidas organizadas faziam o que bem queriam. Os dirigentes estocavam armas, selecionavam pessoas portadoras de antecedentes criminais e não estavam nem aí. Passados 15 anos, houve uma redução sensível da violência. Eu tenho um projeto agora que pune a torcida organizada com multa de R$200 mil, no caso de briga. Agora, o que precisa fazer? Duas coisas. Primeiro, urgente. Você quer acabar com a violência? Modernize os estádios como estão sendo modernizados para a Copa. Numere todos os lugares do estádio. Todos. Divida os setores em pequenos setores, com no máximo 1.000 lugares cada setor. Coloque o inglês chama de steward, um fiscal em cada um desses setores. E faça com que as pessoas sentem na sua cadeira, não num cimento pintado, mas numa cadeira, um assento efetivo. Acho que eu tenho um projeto sobre isso, né? Tem um projeto também sobre isso. Eu Agora, sei. a vinda da Copa do Mundo vai ser boa, porque o país vai ser obrigado a construir os estádios. E a partir daí, vai ficar muito mais fácil o monitoramento. Além disso, eu venho batendo nessa tecla, tem que fazer uma investigação de inteligência, um acompanhamento com inteligência das torcidas, infiltrar agentes nas torcidas, monitorar ligações telefônicas, redes sociais, para se antecipar ao mau torcedor. E, de resto, é felicitar o bom torcedor. Sim. E que hoje a maioria das torcidas organizadas, ou a maioria dos integrantes de torcidas organizadas, não está voltada à violência. É uma minoria que precisa ser extirpada. Perfeito, muito bom. Nós vamos voltar daqui a pouco, vamos falar um pouquinho disso. Também quero falar com o senhor a respeito de um projeto seu importante no estado de São Paulo, que foi o cheque calção. Eu considero isso fundamental. Vamos falar um pouquinho ainda disso. Mas eu quero falar, o Código Penal está aí de 70 anos, está lá no Senado, o senhor sabe disso, o senhor que é um jurista, é doutor.
especialista, veio com um dispositivo muito importante que está sendo discutido a respeito de crimes eleitorais. Eu queria que o senhor falasse a respeito disso, em especial da boca de urna, que está para ser descriminalizada, não é isso? Exatamente. A respeito da tipificação desse crime e do aumento da pena, que vem também fechando com ficha limpa, né? Eu acho que isso é muito importante. Na verdade, a má administração pública começa com o processo eleitoral viciado. Porque o processo eleitoral viciado vai fazer com que o candidato já se eleja com uma série de compromissos. E para honrar esses compromissos, muitas vezes ele vai contrariar o interesse público. Então ele já entra de rabo preso. Então, ao momento em que se aumentam as penas e se toma um maior cuidado com o processo eleitoral, você faz com que a eleição deixe de ser uma corrida de cavalo e simplesmente um processo em que vão ser selecionados os que têm as melhores propostas. Então, quanto menor a participação do poder econômico, que infelizmente ainda é muito presente, quanto menos o candidato com mais dinheiro ou mais poder conseguir se impor, melhor será para o pleito eleitoral. Então, eu sou a favor, sim, de um maior rigor no combate à corrupção eleitoral e elogio também outros aspectos da reforma do Código Penal. Eu que sou presidente de uma frente parlamentar de proteção animal, fui um dos responsáveis pela criação da Promotoria de Defesa dos Animais. Vejo com bons olhos a criminalização do tráfico ilícito de animais domésticos. E maus tratos também, né? E também dos maus tratos. Com pena de 4 anos, salvo engano. E até 4 anos, 1 a 4 anos. Nada é mais muito justo. importante isso. Nessa questão ainda do Código Penal, o crime ele evolui, nós sabemos disso. O senhor acha que as tipificações que estão ali, né, nesse contexto, crimes cibernéticos, inclusive até mesmo contra o bullying, o senhor acha que atende também essa sociedade em termos assim de dar um pouco de um alívio para essa sociedade em termos dessa criminalidade que está em alta? Veja, quando o Código Penal foi feito, o projeto Alcântara Machado é de 1940. O Brasil era um país agrário. É verdade. Pouquíssimas pessoas tinham televisão. As pessoas ficavam no rádio, romanticamente, ouvindo as novelas da Rádio Nacional. Não havia internet. A sociedade mudou completamente. Então, é necessário que a gente se atualize para coibir alguns crimes. Hoje, uma pessoa, por meio de uma ofensa, destrói a vida de outra, uma foto colocada na internet. Então, os crimes financeiros, hoje, como apertar na tecla do computador, o dinheiro dá a volta ao mundo. E isso tudo tem que ser coibido rapidamente. E é necessário que o código se atualize, eu vejo com bons olhos. Agora, precisa tomar cuidado com algumas inovações. Exatamente. Criminalizar o porte de pequena quantidade de droga. Isso que eu ia falar. Isso as quadrilhas de narcotráfico estão festejando. Porque se portar pequena quantidade não é crime, basta você distribuir em microtraficantes 5 pacal de maconha para cada traficante. Agora, vai vender, não será crime. Presume-se que ele seja usuário, que não haja crime. Então, é preciso discutir com um pouco mais de calma e não seja feita uma reforma elitista, como está sendo feita, a poucas mãos, sem participação da sociedade e sem debater com mais pessoas que trabalham com isso. Muito bom. Deputado, nós falava a respeito desse projeto seu, que é de suma importância e é muito importante hoje para o meu programa Cristiano, para você informar. Foi um projeto seu que hoje já virou lei nacionalmente, mas o senhor que foi o pioneiro aqui, né? Que era a obrigatoriedade, se você vai no hospital, em uma internação, tinha que deixar um cheque calção. E no estado de São Paulo o senhor fez uma lei. Fala um pouco desse projeto que o senhor fez, dessa lei que já é em vigor. Até hoje os hospitais estão exigindo calção. Então, a pessoa chega para um atendimento de emergência, ela é obrigada a entregar o cartão de crédito e ter o cartão de crédito bloqueado até um determinado valor, ou fazer um cheque e deixar este cheque. Se ela não fizer isso, ela não é atendida. Como é que a pessoa, numa situação de emergência, de extrema necessidade, vai querer discutir se pode... Então ela está se sujeitando quase que a uma extorsão. Sim. Quando termina o tratamento, ela vai discutir o valor, já foi descontado. Então nós fizemos um projeto que virou lei, hoje é uma lei que proíbe a exigência de cheque calção por parte dos hospitais. A exigência sujeitará
o hospital uma multa de até R$200 mil. Fora, se a pessoa teve o valor descontado, ela tem direito a cobrar o dobro deste valor que foi descontado, além da multa ao hospital. Exigiu caução, avise o PROCON, se não tiver outro jeito, deixa o cheque, mas pede uma cópia do cheque. Você vai ter direito à indenização. O senhor apresentou, salvo engano, e aí o senhor confirme, na época que o governador José Serra era governador, uma indicação a respeito de reaproveitamento de policiais feridos em combate para trabalhar administrativamente. Fala um pouco disso, deputado. É interessante para aqui no Grande ABC, para que existam muitos policiais aqui, famílias de policiais. Olha, eu fiz 2 sugestões. Uma delas virou lei. Eu fui relator do projeto de lei complementar 49 de 2007, que dava aumentos aos policiais militares. E ali, depois de 11 dias meditando sobre o projeto, eu entreguei meu parecer apresentando uma emenda. Policial ferido ou policial que sofre uma doença, enquanto ele estiver afastado se recuperando, ele ficava sem receber os seus adicionais. Por exemplo, o adicional de local de exercício deixava de ser pago enquanto o policial ferido se recuperava. Ora, o policial muitas vezes estava com a sua família, presenciava um assalto bravamente, heroicamente se arriscava e era ferido. E o Estado recompensava deixando de pagar os adicionais. Nós fizemos uma emenda, ela foi acolhida e hoje o policial afastado por doença ou ferimento continua recebendo os adicionais enquanto está afastado. Policial que tomava uma sindicância, só de instaurar a sindicância, ele perdia todo o período da licença-prêmio. Ora, e se ele viesse a ser absolvido? Mudou com a nossa emenda. Hoje somente se ele vier a ser punido com falta grave. E nós também proporcionamos esta sua abordagem, que foi uma mudança que nós fizemos, uma sugestão para que o policial foram tantas, eu tenho acho que tenho mais de 40 indicações apresentadas. Foi o que o senhor fez, foi uma indicação especificamente que o senhor apresentou à época, o governador José Serra, para os policiais feridos em combate serem reaproveitados também, administrativamente. Esta é outra proposta que eu fiz. Eu fui à Associação dos Deficientes da Polícia Militar, uma dó, policiais que perderam uma perna, perderam um braço, perderam a função locomotora e são obrigados a se aposentar por invalidez. Nossa proposta é que isso não acontecesse, que eles fossem aproveitados no serviço administrativo, porque infelizmente a aposentadoria é um ônus para o policial. O aposentado ele recebe menos do que vinha recebendo, o que é errado e viola a Constituição, mas é o que está acontecendo. Então esse policial, por sofrer uma aposentadoria, sofria também uma redução nos seus vencimentos. A proposta é que ele continue trabalhando na área do setor administrativo. E uma última que eu estou brigando muito, porque a Constituição expressa: as policiais femininas têm direito a se aposentar após 25 anos de contribuição. Eu propus isso e cheguei a oferecer uma representação ao Procurador-Geral, para que, se não for resolvido por lei, seja resolvido por ordem judicial. Nós estamos aguardando e é um compromisso meu com as policiais femininas, civis e militares. Muito bom, deputado. Existe uma discussão que está lá na Assembleia, que o Grande ABC está vivendo um momento importante para se tornar uma região metropolitana, através do nosso consórcio. Como que o senhor vê isso aqui para o Grande ABC, para se tornar uma região metropolitana, que está sendo discutido isso também lá? Hoje você não pode mais falar em realidade como cidades. Sim. Então o mundo tem que se atualizar. E o Brasil também. Hoje a região metropolitana tem que estar toda integrada. Você não concebe mais hoje, as pessoas moram em Santo André e trabalham em São Paulo, moram em São Paulo e trabalham em Santo André, São Bernardo, Diadema, São Caetano do Sul, Mauá, toda a região do ABC. Então, hoje a região metropolitana proporcionará linhas de ônibus fazendo trajetos intermunicipais, mas dentro da região metropolitana, com um regramento só. A extensão do metrô. Não dá mais para você, muitas vezes, num deslocamento, perder 2, 3 horas. A solução é transporte subterrâneo e transporte sobre trilhos, ainda que não subterrâneo. Os trens de alta qualidade,
reformados, são também metrô de superfície. Tudo isso proporcionado pela criação da região metropolitana, maior integração, hospitais regionais que atendam a toda a região. Enfim, hoje a criação das regiões metropolitanas são uma necessidade interessante. A sua criação, já na Assembleia, criamos a de Piracicaba recentemente, nós estamos fazendo tem o apoio de todos os partidos políticos, sem exceção. Essa não é uma questão partidária, é uma questão de administração pública essencial. Muito bom. Deputado, eu fui informado pela sua assessoria que o senhor foi convocado para uma reunião com o governador e com o secretário de emergência, mas eu não posso deixar de fazer algumas perguntas para o senhor que eu considero importante. O jornal aqui hoje, ele traz que o PSDB estadual estará presente juntamente com o governador aqui, inclusive o presidente aqui do PSDB da cidade será o vice na composição com o PDT do candidato aqui, que está aqui, que é o Salles. Eu pergunto, o senhor estará aqui também com o governador, a sua presença? Eu pretendo estar aqui, subir ao palanque com o Raimundo Salles, que é o candidato apoiado, e pretendo participar dos pleitos dos nossos candidatos, inclusive nesta região, apoiando e trazendo esse apoio. Penso que isso seja um dever de lealdade partidária, inclusive. Perfeito. Deputado, eu quero aqui trazer uma citação parafraseando um grande homem. Vamos ver se o senhor se recorda. Nome do jovem corajoso, Fernando Capês, estudioso, competente e leal aos amigos e fiel aos ideais de justiça. É deste jovem que tem a honra de apresentar à comunidade jurídica brasileira seu primeiro livro, O Curso de Processo Penal. Daí começa uma carreira brilhante sua de escritor, jurista. Hoje o senhor, como um procurador de justiça licenciado, que é, como uma essência, que é um promotor de justiça. Como o senhor hoje se considera realizado, né, em relação a termos da persecução penal, de se promover a justiça, agora como deputado? Olha, eu digo que hoje eu faço o que gosto, assim como quando estava no Ministério Público fazia o que gostava. A gente tem que ter paixão por aquilo que faz. Eu me sinto plenamente realizado. Eu digo, no momento, não há nada que eu pudesse fazer que me deixasse tão satisfeito, tão feliz, tão realizado. Eu, inclusive, teria convites para sair da vida pública, para outros cargos, inclusive vitalícios, mas eu pretendo prosseguir nessa atividade, porque o exercício da atividade parlamentar te dá um constante ensinamento. É uma lição diária de humildade, de prestar atenção nas outras pessoas, no ser humano, te dá a possibilidade de ajudar outras pessoas, de se sentir cada vez mais útil e uma utilidade de modo proativo. Então, eu vejo a política como a maneira de fazer as outras pessoas felizes e de me realizar. Acima de tudo, eu sou um servidor público, quer dizer, aquele que serve ao público. É assim que eu vejo a atividade pública e a minha atividade política que eu estou exercendo no momento. Perfeito. Vou pedir as suas considerações finais agora. Bom, eu quero agradecer essa oportunidade, Cristiano, porque o seu programa é um programa de grande audiência. Eu agradeço esse seu convite, a possibilidade de estar aqui conversando com você e quero parabenizá-lo, sobretudo pela sua credibilidade. Um programa só se mantém no ar, só se mantém em pé, quando é um programa independente. Absolutamente não tem rabo preso com ninguém. E o que mais me agrada é que, da mesma maneira como hoje você dá a oportunidade, faz essas perguntas, fez esses elogios que eu sinto que são absolutamente sinceros, eu os valorizo muito, porque eu sei que você, quando tem que criticar, critica, quando tem que elogiar, elogia, e está abrindo um espaço muito grande. Eu quero dizer que todas as novidades que eu estiver fazendo, eu quero passar ao seu programa em primeira mão, seja na área de defesa animal, seja na área de saúde. Nós estamos fazendo uma campanha fantástica. Hoje nós estivemos no Arena Palestra Itália, fazendo um exame para detecção do vírus da hepatite C em todos os operários que trabalham na Arena. Daqui a 10 anos,
1 milhão de brasileiros estarão contaminados com o vírus da hepatite C. 1 milhão de brasileiros terão seu fígado irreversivelmente destruído pela hepatite C. Nós estamos fazendo campanhas, hoje eu fiz o exame. Dá uma picadinha no dedo que não dói nada, em 10 segundos você fica sabendo. Se aponta hepatite C, não tem problema. Ela tem cura, mas só que é assintomático. Então, muitas coisas, então você não percebe o vírus evoluindo. Muitas dessas coisas nós estamos fazendo e eu faço questão de trazer para um programa que tem a sua marca, a sua credibilidade. Deputado, em nome do Grande ABC, eu que agradeço a presença de Vossa Excelência, sei da atuação que o senhor tem na Assembleia, toda a sua trajetória jurídica e a grande contribuição que o senhor tem dado para o nosso Estado. O meu programa fica de portas abertas, é um compromisso que o senhor está firmando comigo. Nós vamos informar a sociedade do todo o Grande ABC a respeito do trabalho que o senhor desenvolve, não somente aqui para a região, mas para todo o Estado. E para cumprimentar Vossa Excelência, eu quero trazer Gabriel Garcia Marques, que ele disse certa vez: "Que puedo eu hablar, comandante, se el poeta és tu." Obrigado pela sua presença, deputado. Você não saia daí porque nós já vamos voltar com o programa. No segundo bloco eu vou conversar com o doutor Roberto Gonçalves. Ele é presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Não saia daí, eu quero a sua participação. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. E se você apagasse um quadradinho no seu monitor? Black Pixel Project, Greenpeace. É simples assim. Você instala um quadradinho negro no seu monitor. O seu quadrado, mais os quadrados negros dos monitores das outras pessoas, economizam watts. E economizando watts, todo mundo ajuda a combater as mudanças climáticas. E o que acontece se você não colocar um quadradinho negro no seu monitor? Nada. A temperatura do planeta vai continuar aumentando. E a fome, a malária, as inundações e a escassez de água vão aumentar também. Você acha um Black Pixel pouco? Agora imagine alguns Black Pixels juntos. E mais alguns Black Pixels. E um pouco mais. Parece pouco, mas é muito. Eu, Leila Porto, estarei em breve com você aqui na Eco TV, falando sobre moda, gastronomia, decoração, saúde, bem-estar e tudo o que acontece aqui no ABC para você. Obrigado porque você não saiu daí comigo da telinha. Eu conversei no primeiro bloco com o doutor Fernando Capês, deputado estadual, é jurista, e você acompanhou a entrevista. Nós falamos um pouco sobre o ficha limpa das eleições municipais. E ele, com um grande compromisso, foi chamado agora com muita urgência. E no meu segundo bloco está aqui comigo o doutor Roberto Gonçalves. Ele é diretor de Cultura e Eventos da OAB da cidade aqui de Santo André, mas também é presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Eu vou bater um papo com ele aqui, vamos falar das atividades que vão existir agora, da ordem, que estão acontecendo. Doutor Roberto, boa noite, obrigado pela sua presença no meu programa Cristiano para você. É um prazer estar aqui novamente, né? Hoje estou mais diretor de Cultura e Eventos da OAB do que propriamente presidente da associação,
em que pese a associação e a OAB caminham juntos neste ano de muitos eventos que estamos promovendo. Eu fui convidado a exercer esse cargo, estou aí nesse trabalho. E diz para mim, como diretor, eu sei que o OVE está tendo várias atividades, né? Mas teve uma atividade na ordem nossa aqui da cidade de Santo André que foi muito comentado, que foi a festa junina. Fala um pouco dessa festa que foi maravilhosa. Muito bem. A festa junina aconteceu na sexta-feira, né? Até quero aqui incentivar os colegas que não compareceram esse ano a comparecer o ano que vem, porque tudo na vida tem uma tendência a melhorar. Se fizermos uma festa nessa sexta-feira bastante bacana, o pessoal gostou, houve interação, então o ano que vem também será. Então, se você perdeu, você poderá fatalmente não esquecer que o ano que vem esperamos fazer algo melhor ainda. Mas foi muito bom, tivemos música, tivemos mais de 500 pessoas que transitaram pela festa e, enfim, foi uma festa de família, onde as pessoas puderam se congraçar e, enfim, tudo muito bacana, tudo muito próprio para a vida do advogado. E como o doutor aqui sempre diz, né, ele naquele seu dia a dia estafante, ele teve uma oportunidade de compartilhar e de relaxar em alguns momentos. Em termos de atividades da ordem, de atividade cultural, quais serão os próximos eventos, doutor? Muito bem. Nós estamos agora para o mês de agosto, que é o mês do advogado, dia 11 é o dia do advogado, né? E a nossa subseção ela tem uma série de eventos, né? Eu vou começar falando do primeiro evento que nós temos, que é no dia 7 de agosto, que é uma sessão solene na Câmara Municipal de Santo André, né? É uma sessão que ocorrerá a OAB com a Associação dos Advogados, né? Serão homenageados vários advogados e também a associação irá homenagear um associado, né? Ou uma associada. E este evento será o evento em que toda a sociedade, não só os advogados, como as autoridades, né, comparece para então nós fixarmos o pé de que a advocacia andreense está forte, firme e no compasso do progresso da cidade, né? Depois nós teremos no dia 11 um evento muito curioso, que eu aqui quero até dizer que é muito interessante eu falar desse evento, que o nosso presidente, Dr. Flávio Picarelli, toda vez que fala, que me apresenta, ele fala que eu jogo no time de futebol, sou o centroavante do time, né? Uhum. De verdade, eu mais carrego a mala e o uniforme do pessoal, né? E nós vamos ter no dia 11 de agosto, que é um sábado, no dia do advogado, teremos pela manhã um torneio de futebol. De verdade, nós, a comissão que cuida dessa parte de esporte, né, especificamente futebol, nós estamos tentando, através de um advogado que tem trabalhado muito bem, que é o Dr. Magnus, e o que está acontecendo? Nós estamos tentando convencer o pessoal da capital que é necessário ter um torneio de Supermaster devido à idade dos advogados. Com isso, nós formamos um torneio que vai acontecer em Santo André, com algumas cidades convidadas. Eu confesso, eu lembro bem de São Bernardo, Diadema, Mauá, e tem mais 2, 3 cidades que virão com o time e nós faremos um torneio rápido aqui na cidade dos meninos. Dia 11 de agosto. Dia do advogado? Dia do advogado. Faremos um torneio. Instituídos os cursos jurídicos no Brasil. Exatamente. Né? Então vai ser um evento muito bacana pela manhã, né? E na sequência nós estamos pensando em fazer um evento na Casa do Advogado, onde vamos convidar todos para que possamos nos congratular, né, para nos congraçar, todos os advogados lá na Casa do Advogado. Isso tudo no dia 11, que é o dia do advogado. Depois à noite haverá o jantar da CASP, né? O pessoal faz lá sempre esse jantar. Esse é o evento do dia do advogado. Na semana seguindo, na próxima semana, no dia 18, que é um sábado, nós teremos então
jantar dos advogados, ou um jantar de gala, alguma coisa assim, que será no tênis clube da cidade, né? Sim, perfeito, não, perfeito. E faremos um evento também de bastante, nesse caso, pompa. Queremos que os advogados estejam presentes com suas famílias, enfim. Mas eu quero falar de uma outra coisa que é uma tradição da ordem aqui da cidade de Santo André, que é o coral. Ah, muito bem. Um belíssimo coral. Aliás, ele é admirado por todas as subseções e também aonde se apresenta eu sei que realmente é uma referência. E eu sei da sua participação no coral, né? Esse seu lado, seu talento que você tem. Fala um pouco desse coral. Às vezes os advogados eles querem participar, como tem para participar, quem é o maestro, é muito importante falar desse coral, que todo mundo admira o coral da ordem, né? O coral da OAB ele tem uma história já, e como o doutor disse, é uma tradição, e ele hoje, eu tenho dito que nós estamos sendo convidados atualmente para alguns eventos nível estadual, né? Nós estaremos agora sábado na cidade de Vinhedo. Estivemos no mês passado na cidade de Piracicaba, participando de um encontro de corais, né? E o coral da OAB é um coral já firmado, fortalecido, com o maestro, o pastor Samuel, e também o coordenador, que é o Odegar, né? Uma pessoa que se dedica assim muito pelo coral. E o coral é aberto para os advogados, inclusive atualmente estamos com uma necessidade grande de, especialmente... Quem tem uma vocação, um talento, um pouquinho de talento, pode procurar a ordem? Certeza, pode procurar a ordem. Toda quarta-feira, a partir das 18 horas, o coral está reunido na casa do advogado, né? E se você tem vontade de cantar, né? Qual o tipo de música que é cantar? A gente sabe que é clássica, tem popular também. Isso. O coral é bastante eclético, né? Nós cantamos muito MPB, todas as músicas feitas, são músicas que arranjo para coral, né? Mas canta também música clássica, cantamos Aleluia de Handel e outras composições clássicas também. Então o coral é bem eclético. Doutor, e como é que o senhor descobriu esse talento? Quando que o senhor se descobriu na música? Eu me descobri na música, né? E para cantar de verdade quando eu nasci, que eu venho de uma família que todos cantam. Ah, é? Nós somos uma família de 9 irmãos, né? E logo tiveram os casamentos agregados. Então a minha família de verdade, ela reunida, forma um coral assim, num estalar de dedo. Então isso vem de berço mesmo. Da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou a respeito até de um CD, salvo engano. Como é que está encaminhado esse CD? O CD, eu volto a dizer, é um CD que eu fiz pela minha passagem dos 50 anos, que foi no ano passado, né? E gravamos lá 5 músicas para homenagear, a cada década que eu estava completando, homenageei uma área da minha vida, né? Uhum. Então, são 5 músicas que eu gravei, músicas conhecidas, e se o telespectador se interessar em receber, basta mandar um e-mail aqui mesmo para o doutor Cristiano, que ele me repassará e eu enviarei com todo prazer. Perfeito. Eu não posso deixar da sua passagem aqui, desse bate-papo gostoso que nós estamos tendo, de falar a respeito da Associação dos Advogados, que é uma entidade de suma importância, e o senhor é o presidente hoje da entidade. Como que hoje é a participação da associação, entre ordem e associação? E como se hoje o advogado que queira participar da associação, e quais os benefícios que existem, doutor? Bom, muito bem. A associação hoje ela está consolidada nessa parceria juntamente com a OAB. Né? De verdade, a associação tem um grupo de associados, mas nós representamos todos os advogados de Santo André, ou melhor, do ABC. E essa parceria com a OAB tem sido muito boa, porque quando estamos juntos com a OAB, estamos representando os nossos associados e os advogados inscritos na subseção. E poucos sabem, doutor, é muito importante frisar, grandes nomes passaram pela presidência da associação, né, que chegou na presidência, nós temos desembargadores, né, doutor Lotufo, salvo engano, Cid Frax Cartesini. Perfeitamente, é isso mesmo, doutor, até de certa forma me ajuda, que eu às vezes tenho a memória um pouco que me falha, mas é isso mesmo, a associação tem uma galeria de ex-presidentes, que quem for advogado e quiser passar lá na sala vai ver,
Tem nomes lá que realmente eu me sinto honrado de ser hoje o presidente da associação. Realmente uma associação que tem uma história muito bonita aqui com a região do Grande ABC. E é uma entidade de mais de 50 anos, não é isso? Perfeito, né? Nós completamos 50 anos no ano passado e já vamos completar agora então 51 anos. Então, é interessante porque às vezes os advogados eles precisam de ter informação. Quais os benefícios que a associação ela fornece? Muito bem. A associação, o que ela faz? Ela quer apoiar o advogado. Porque às vezes a ordem tem um apoio ao advogado, mas ela tem as suas limitações devido número de inscritos e outras atribuições que a OAB desenvolve. A associação não, ela pode ir além disso. Então a associação hoje, por exemplo, que eu vou citar os diferenciais. A associação ela dá franquia para o associado. Então nossos associados eles podem, indo ao Fórum Civil de Santo André, eles lá podem tirar até 50 cópias, que é uma franquia inteiramente grátis, né? Por mês, não cumulativo. Hoje o associado também, ele pode por e-mail pedir uma cópia digitalizada de processo. Então imagine você que a pessoa precisa lá de 4, 5 folhas de um processo, né? Ele então manda um e-mail, a associação vai, pega o processo, tira a foto, coloca no e-mail e envia para o associado. E ele pode pedir até 50 por mês também. Então imagine que isso, de dentro da sala do escritório dele, ele solicita a cópia chegará no e-mail dele. Estacionamento da OAB, o associado tem 1 hora de franquia, né? Sem custo nenhum? Sem custo nenhum. Primeiro, se ele parar lá no estacionamento da casa do advogado, ele vai, sendo 1 hora, ele não paga nada. E recebe publicações também por celular, né? Eu acho isso. Exatamente, a nossa publicação hoje é uma publicação que eu tenho dito para as pessoas o seguinte, é a mais simples que tem. Existem vários órgãos, institutos que fazem esse serviço. Por que eu digo isso? Porque quando você abre o e-mail, a tua publicação já sai explodida, eu uso esse termo, assim, é como se fosse alguém mandando um e-mail para você. Quando você recebe um e-mail, você não tem que clicar, né? Clique aqui, digite uma senha, né? Você simplesmente abre o e-mail. Então, quando você abre, as tuas publicações já estão abertas numa sequência lógica para você. E você recebe uma mensagem todo dia pelo celular informando a quantidade de publicação que você tem, né? E, naturalmente, você vai saber então que naquele dia você tem publicação. Muito bom. Eu não posso deixar de perguntar para o senhor, o senhor esteve hoje numa palestra, inclusive o que antecedeu o entrevistado foi o Dr. Fernando Capês, deputado estadual, comentando a respeito do ficha limpa. Como o senhor vê hoje a importância desse dispositivo para a sociedade nossa? Como foi a palestra hoje realizada, que o senhor também representa a Comissão de Culturas e Eventos? Fala um pouco a respeito desse evento que esteve lá hoje na ordem. Olha, eu confesso a você, me sinto assim, pelo palestrante que esteve aqui falando da lei de ficha limpa, né, eu consigo dizer das minhas impressões pessoais, do que eu percebi. Foi uma palestra excelente, bastante consistente. Acho que isso na política brasileira representa um avanço aí. Olha, o Brasil é muito interessante, às vezes ele tarda em fazer alguma coisa, mas quando faz, ele parece que ganha os anos que perdeu, né? Perfeito. Isso foi assim em todo, você vê, se você pegar, eu sempre comento com as pessoas, você pega aí o Estatuto do Código de Defesa do Consumidor, um estatuto que não foi tão comentado, mas eu na época li, que é o Estatuto do Idoso, são leis que elas demoraram para vir ao Brasil, mas elas quando chegam, elas conseguem ser de vanguarda, né? Então, por exemplo, e essa lei da ficha limpa, olha, eu realmente hoje tive um esclarecimento bastante rico com o nosso palestrante e realmente fiquei impressionado. A importância dessa lei, ela é fundamental. Eu vou dizer para você qual foi a impressão, o que eu fiquei mais assim impactado com essa palestra que eu acabei de assistir. Foi quando o nosso palestrante, o deputado Fernando Capês, ele disse que
não é uma pena. O político estar inelegível, isso não é uma pena, é simplesmente uma constatação de um estado que a pessoa está. Eu achei muito bacana, porque inclusive me fez pensar que, como ele mesmo, e isso estava muito claro na minha mente, que ele tinha acabado de falar, que realmente é verdade. Se você pegar na Constituição, quais são as pessoas inelegíveis, né? De verdade, ali, ele está dizendo, fulano não pode se habilitar a uma candidatura. De verdade, não é uma pena. Então, por exemplo, o analfabeto não pode ser candidato. Verdade. Ora, qual a constatação que se faz? Então, o analfabeto está sendo penalizado? Não. Simplesmente é um estado, é uma constatação. E eu achei muito bacana que é exatamente o que a lei da ficha limpa faz. Ela constata um estado que a pessoa está. Né? Achei bastante interessante, até por uma questão de que esse é um norte para você rebater os críticos que dizem, não, mas você deixar a pessoa inelegível porque ele foi só julgado por um órgão colegiado, ou seja, a sentença não transitou em julgado ainda, isto não é uma pena? Não, não é uma pena. Assim como não é uma pena para o analfabeto, o não brasileiro, me parece que o não brasileiro que não pode... Muito bem observado. Né? Então, assim como não é, porque seria muito estranho você encarar que a pessoa que não pode, o não brasileiro, você está penalizando. Não, é um Estado, meu amigo, você não é brasileiro e você não pode se candidatar. E o que eu vejo que foi uma grande evolução para nós brasileiros, né? Porque nós realmente ficávamos numa situação muito delicada e às vezes um determinado candidato se apresentava e ele não tinha, digamos ali, como eu falava aqui na entrevista, uma vida pregressa satisfatória. Ora, nós temos ali um homem que vai nos representar, nós vamos entregar o nosso patrimônio público na mão dele, nós vamos pagar impostos, ele será o detentor desta responsabilidade. E nada mais justo nós termos um mecanismo que realmente pudesse até nos defender como brasileiros, não é verdade, doutor? Com certeza. Aliás, eu quero aproveitar a sua fala para dizer o seguinte: eu espero que as pessoas que eu conheço e alguns colegas, eu não estou aqui tecendo nenhuma crítica, mas até mesmo advogados que diziam para mim, ou dizem, né? Não, eu não voto mais em ninguém, eu não voto mais em ninguém. E eu, nessa ocasião, dizia, olha, você está, o teu voto é a contrapartida que você dá para a democracia, né? Eu espero que com a lei de ficha limpa, aquelas pessoas que têm essa postura, repensem essa posição. Porque, como o doutor mesmo disse, é um avanço muito grande, é um respaldo excelente para a população e acho que as pessoas devem agora se interessar mais pela condição, pelo estado do candidato e ter uma postura mais ativa com relação às nossas eleições, porque a eleição ela decide realmente a cada momento da sua vida, que é o que acontece em todos os países democráticos, né? Doutor, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria as suas considerações finais, né? Ótimo. Eu quero agradecer, né, a presença e só finalizar falando de um último evento que nós vamos ter no final de agosto, que é o Congresso de Direito, né? É um evento muito interessante, onde vai ser discutido a situação da advocacia aqui na região. O pessoal que está montando está tendo essa visão de discutir mais a região. Eu acho muito bacana. Agradecer o convite do meu amigo e colega Dr. Cristiano e dizer que estou à disposição. Dr. Roberto, eu que agradeço a sua presença no meu programa, Cristiano, para você. Muito feliz em recebê-lo. Sei do trabalho que o senhor tem desenvolvido à frente da Ordem, nessa Comissão de Cultura e Eventos, do trabalho desenvolvido, inclusive, na nossa festa junina aqui da cidade, que foi um empenho muito grande, e também na presidência da Associação dos Advogados. Então eu quero parabenizar por todo esse trabalho. E o meu programa está de portas abertas para o senhor, que venha a hora que quiser. E vamos ver se a gente monta aí um informativo desse Cultura e Eventos, para que no segundo semestre os advogados tenham informação efetiva dos acontecimentos. Muito bom. Estamos à disposição. Mais uma vez, obrigado, doutor. Um abraço.
eu quero agradecer você que esteve comigo nesta quinta-feira. Você viu no primeiro bloco eu entrevistei o deputado estadual doutor Fernando Capês. Ele proferiu uma palestra na Ordem dos Advogados aqui da cidade de Santo André sobre a presidência do Dr. Fábio Picarelli. No segundo bloco eu conversei com ele, Dr. Roberto Gonçalves, diretor de Cultura e Eventos da Ordem, também aqui da nossa cidade, e também presidente da Associação dos Advogados do Grande ABC. Eu quero agradecer você que esteve comigo nesta quinta-feira, mais uma quinta-feira. O meu programa só é um sucesso porque você está aí na sua casa, comigo, me acompanhando e participando sempre. Fique com o meu pós-programa pelo YouTube. A partir de amanhã você já pode assistir esta entrevista e também pelas reprises da Rede Eco TV, pela grade de programação. Obrigado e até a quinta-feira que vem no mesmo horário. Obrigado.